Irmãos, eu particularmente me sinto privilegiado de poder estar dando continuidade a esse trabalho, né? Porque são três comunidades, de Areiópolis, que quem começou foi a igreja mesmo aqui, né? Os alunos da escola, há 9 anos, segundo me disse a Edna. Puxa, faz tempo, né? Parece, há 9 anos. E também assim o grupo de Rubião Júnior. E depois o Geraldo, enquanto esteve morando lá em Botucatu, desenvolveu esse trabalho também através de evangelismo e começou a montar. E ele, por fim, o Geraldo, acabou, antes de ir para Portugal, ele dava essa continuidade nesses trabalhos aos sábados, indo então a Areiópolis, Rubião Júnior e Botucatu. Isso durante o sábado. E assim, com a ida dele, então nós fomos convidados e assumimos isso. E eu digo para vocês com maior tranquilidade que para mim realmente me sinto um privilegiado. Não é cansaço, não é enfado, muito pelo contrário, é um privilégio, é um renovo isso na minha vida e também da minha esposa. E logo de imediato nós já tínhamos um contato de ter ido outras vezes, mas não frequentemente. Então nós começamos a identificar as necessidades básicas lá dos grupos, né? Então esse aqui é o grupo lá de Areiópolis. Um grupo esse grupo que tem 9 anos lá. Tá faltando gente, tá faltando Milton. O seu Milton nesse dia ele não teve lá, mas está lá a dona Sônia, que é aquela de camisa branca com azul lá. A novidade é o seu Roberto, que está lá no centro. O seu Roberto é marido da Edna, que está lá do lado, e a mocinha do lado é a Laura, que é a filha deles. Nós já orávamos para que a gente pudesse fazer o grupo na casa da Edna, porque o seu Roberto, ele não dizia a ela que não topava muito a ideia de fazer grupos lá. E nós começamos a orar assim que chegamos no grupo, orar por esse motivo, porque a gente também entendeu que nós não poderíamos ficar numa casa só, a casa do seu Milton e da Sônia, que foi a casa onde começou o trabalho. Nós precisávamos e precisamos ainda de outras casas, visitar outras casas e expandir. E eu comentei isso com a Edna, então nós começamos a orar. A Edna é uma bênção, a Sônia também é uma bênção, é um grupo muito bom. E o seu Roberto, já é a terceira reunião que ele participa, e eu já falei para ele: seu Roberto, a quarta, eu não vou vir, seria hoje, no sábado, eu não posso porque eu estaria lá em Bauru no Translocal, mas na próxima semana vai ser aqui na sua casa, tudo bem? Beleza, então pô. E eu não vi nenhuma resistência dele, até a Edna se surpreendeu, mas para nós é muito importante isso, muito importante que a gente tenha uma outra casa e até uma outra casa. A gente não pode, ficou muito claro isso para mim, que não dá para a gente ficar só na casa do seu Milton, da dona Sônia, porque o trabalho não tem desenvolvido. Então nós precisamos de mais casas, então nossa oração é nesse sentido. E a bênção maior nesses tempos foi exatamente isso. O seu Roberto, que ainda não se entregou a Cristo, mas ele está ouvindo, fala amém e tudo, ainda não sinto trabalhado, né? Como diz o seu Bíblia, está baleado. Então essa é a bênção. Vocês estão vendo aquele menino bonito lá do canto? É o Josué. O Josué é uma bênção. Ele está em todos, ele está indo comigo nos 3 lugares, mais frequentemente em Botucatu. E aqui fica uma dica bacana, porque ele me fez lembrar, enquanto eu estive lá em Portugal, na época das férias, com o Daniel Rezende, que é a Liga do Evangelho de Bolso, uma coisa assim, no Testamento de Bolso. Eles fazem um trabalho com os jovens de outros países, da Irlanda, da Inglaterra, onde tem essa liga, né? E os jovens, isso que me chamou a atenção na época e me fez lembrar do Josué, porque eles dão as férias escolares e universitárias para ajudar no evangelismo em vários países. Então, enquanto eu estive lá em Portugal, participei de 2, 3 campanhas evangelísticas com o Daniel e com essa turma que vinha da Irlanda, vinha da tudo quanto lugar do mundo. E o Josué está nessa vibe, né? Porque ele chegou dos Estados Unidos e ele que me procurou, falou: olha, que dia que você tem grupo lá em Botucatu? Eu falei: tem domingo, tem também no sábado. Posso ir? Eu falei: calma que eu vou orar, deixa eu ver se vai dar certo. Falei: não, claro, pode vir, né? Já sempre que você quiser. E aí então ele tem, falando isso, cadê o Josué? Eu falei para ele que tá, aí cara, vem aqui, fica aqui, pô, fica aqui perto. E então todo domingo, isso é certeza, ele está com a gente lá. E é uma bênção, porque trouxe, depois eu vou falar de Botucatu, não estou falando de Areiópolis, estou atropelando aqui. Bom, satisfeitas as necessidades, a gente entendeu que nós precisávamos
juntamente lá, depois do trabalho do Geraldo, entender as necessidades. E quando começamos a falar do reino, e pregar lá o evangelho do reino, e ninguém foi embora. Foi uma benção isso aí, né? E continuamos nessa toada, e por incrível que pareça, em Botucatu aumentou gente lá, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Aumentou. Logo no final do mês de agosto, nós começamos lá no dia 23 de julho, porque o Geraldo foi acho que um dia antes, um final de semana antes. No outro final de semana nós começamos então. E eu e o Roberto, nós entendemos que um dia para os 3 grupos não tinha a menor condição de continuar, era absolutamente inviável. Isso me preocupou um pouco, porque meu filho, cadê ele? Já sumiu, tem 3 anos, e ele vai com a gente, né? Obrigado. Ele nos acompanha, e para ele ia ficar muito cansativo, e nós fizemos de tudo. Ele foi umas 2, 3 semanas, e foi bem, né? Dormia bastante lá, tudo, mas o ponto não era esse. O ponto de verdade era a gente poder dar mais atenção para o grupo, porque faltava tempo, humanamente impossível, né? Completamente inviável. Então, a partir de agosto, nós começamos a dividir da seguinte forma: o grupo de Rubião tem a Sandra, ela voltou a trabalhar, estava desempregada, oramos lá, Deus abriu a porta para ela, começou a trabalhar, e ela tem as folgas, não são assim em dias determinados. Então, com isso, eu fixei Areópolis aos sábados, Botucatu aos domingos, e a Sandra no dia que ela tem a folga dela. Às vezes tem de quarta, eu vou lá na quarta-feira, às vezes é quinta, às vezes é sexta. Então eu fiz isso porque nos ajudou também ao grupo. Para mim é muito menos cansativo do que um dia só, então facilitou. Muito bem, e com isso a gente está andando por mês mais ou menos 2.000 quilômetros, parece que não, né? Porque até Botucatu, vai, volta, Nessa toada, eu tirei a quilometragem do carro, vi que estava assim, crescendo rápido, né? Fui ver 2.000 quilômetros por mês. Rubião também é um grupo maravilhoso. Começou com o Geraldo também esse grupo. É um bairro da cidade lá de Rubião, do município de Rubião Júnior, e é um bairro popular. E começou lá com a Sandra, com aquela senhora lá em cima de tudo lá, e o Carlos, que ela está abraçada assim. Eles estavam discutindo, brigando na casa deles, voando panela, tudo, quando o Geraldo e a Kátia chegaram e perguntaram se eles não queriam uma oração. Corajosos os dois, em ponto de levar uma panelada também. E a Sandra falou que queria, e aí começaram esse grupo de evangelismo, e ele se estende até hoje. Na última reunião, a gente teve uma grata surpresa, que foi a Rafaela e o Jonathan. O Jonathan é aquele de boné lá. A Rafaela é essa aqui que está do meu lado, aqui, de blusa azul e vermelho. A Rafaela, ela já frequentava um grupo, as reuniões com o Geraldo, mas ela nunca tinha se entregado para Jesus. E nessa última reunião, ela, quando eu falei do reino, da entrega, de você receber a Cristo, o reino de Deus, o governo, tudo, ela disse que sim. E o Jonathan, que está lá de boné também, que já vem frequentando o grupo há algum tempo, também falou que sim. E ele até então não tinha manifestado nenhum interesse. E às vezes, outras vezes eu cheguei a falar. Mas esses dois eu achei interessante o seguinte, porque eu fiz uma pergunta para eles se eles queriam receber o governo de Deus. Aí disseram sim. Falei, mas espera lá, vocês estão entendendo? Não é oferta, não estou chamando vocês para ficarem ricos, que vocês vão ganhar casa, nada disso. É isso, você tem certeza? É isso. Aí eu fiz uma terceira pergunta para ver se era isso mesmo, eles entenderam e receberam a Cristo. Então agora nós vamos batizá-los logo em breve e continuar o discipulado com eles lá. E por falar em batismo, aquela menina lá em cima, de camisa preta, é a Mariana. Ela é a filha da Sandra e do Carlos, dos pais da casa. Ela tem 12 anos e ela me procurou porque ela quer batizar. E essa menina é uma bênção. Eu falei para eles memorizarem alguns versículos. Um versículo bíblico, o que ela fez? Ela pegou e escreveu vários, um papelzinho assim, 5, escreveu o versículo da semana para a gente meditar nele. E quando eu voltei na semana seguinte para falar daquele versículo, ela leu todo o versículo e me entregou os papéis, né? Como coisa, olha, eu estudei, eu estou olhando, eu estou participando, e ela participa das reuniões ativamente. Então é um grupo que tem a Dona Divina também, que é a de vermelho, que é a mãe do Jonathan, e aquela mocinha lá atrás
ela é uma das namoradas da filha, uma namorada do filho da Sandra. Ele não estava naquele dia lá, que nós tiramos a foto. E o Francisco, que é o menorzinho, que também participa ativamente no grupo, leem a Bíblia. Então é um grupo muito bacana, muito gostoso. E a gente, então, eu estou animando para que a gente possa, nesse bairro lá, carente, atingir outras casas de pessoas que eles conhecem, os vizinhos lá deles, e tem muita gente, tem muito adolescente, muita criança. Então eu vejo um lugar de grandes oportunidades para nós lá, de evangelismo com criança, com adolescente, uma coisa maravilhosa naquele bairro. Botucatu, tem uma turma boa de Botucatu aí, ó. Eu até queria que vocês viessem aqui à frente, porque o trabalho eu não faço sozinho, né? Estou com vocês aí. Tem que arrastar ou não? Ou pode vir andando mesmo? Bom, esse aqui é o Galvão, essa aqui é a Rosana, são casados. Esse aqui é o Fábio, filho da Rosana, a Laís, a esposa dele, a Viviane, irmã da Rosana, a Deise e a Dulce. A bênção. Esse aqui é o Josué. Abençoado. Gente, esse grupo é um grupo maravilhoso. Não estão todos aqui. Essa foto foi da última reunião. É um grupo maravilhoso, um grupo bem fundamentado. E essa foto foi tirada na área da casa da Deise, que gentilmente cedeu para a gente essa garagem, porque senão não ia caber. Olha que benção, né? Não ia caber lá em outras casas, são um pouco menores. Então a gente fez essa foto, inclusive no dia estavam os pais dela, que são aqueles dois senhores que estão ao centro, os pais da Deise e da Dulce, e eles participaram conosco. Foi uma bênção essa última reunião. A gente tem orado muito no sentido de entender que nós somos chamados para um propósito. Então um dos versículos que eu vim trabalhando no grupo é lá de João 15,16, que Jesus nos escolheu para que a gente vá, dê fruto, né? Mateus 28,18, Romanos 8,29, o propósito de Deus, e nós temos trabalhado isso. E esses dias, até em razão de um programa que a Rosana tem na rádio, um programa evangelístico, né? A Rosana e a Viviane, e volta e meia elas são procuradas para pessoas, enfim, no ar. E de vez em quando aparece alguma pessoa também lá do programa que ouviu e que elas convidam para participar do grupo. Então já teve gente que participou lá com a gente, que foi em decorrência desse trabalho que elas fazem na rádio, com transmissão ao vivo pelo Facebook. É uma tecnologia, né, fantástica, né? Eu já assisti, inclusive, já participei do programa. E a gente vê que tem muitas pessoas que procuram mesmo lá. Outros integrantes que estavam afastados, a gente teve o retorno do Michel, que é esse rapaz aqui com essa criança no colo, agachado, o Michel, os dois filhinhos dele e a esposa, que é a Carol, que fazia um tempinho que eles não estavam com a gente. E o Michel, ele é irmão da Nádia, que está lá do outro lado, perto do Josué, a Nádia. Ela então voltou a ser frequente, está lá junto, participando, pegando fogo, animada, né? Tanto ela quanto a Nádia, as duas animam o grupo também, sabe, sempre dispostas. A gente sempre faz reunião na casa da Nádia, ela sempre aberta, disponível. Então, graças a Deus por esses novos integrantes. E também porque a gente tem vários casais aqui no grupo. E eu vejo assim também no grupo uma possibilidade muito grande de trabalhar com outros casais, com adolescentes, e expandir esse grupo. Então, uma benção. Eu estou muito feliz com todos eles. Vocês queriam dar alguma palhinha aqui? A Laís quer falar? A Laís não quer falar, né? Eu sei que ela não quer falar. Oi, Galvão? Quer falar? O Galvão vai falar. É rápido. É apenas um esclarecimento devido à mudança de pastor lá. No começo do ano, o Geraldo, foi ele que chegou lá com a notícia de que ele havia sido escolhido para assumir Portugal. E nós aceitamos a notícia e, claro, e ficamos muito felizes pelo Geraldo. Mas, ao mesmo tempo, eu comentei com a Rosana
também veio uma preocupação: quem iria substituí-lo? Quem iria substituí-lo? Ele falou, está sendo, isso no começo do ano, está sendo escolhido, mais para frente vocês vão saber. E um pouco antes dele viajar para Portugal, ele chegou lá com a notícia. Ali nós ficamos meio preocupados, tudo, porque nós estávamos acostumados com o Geraldo, e ele era uma pessoa maravilhosa, uma bênção como pastor, então nos preocupava, mesmo porque nós pensávamos, eu comentei com ela, com a minha esposa, sobre a sobrevivência do grupo. Claro, e eu sou um dos mais novos participantes e nem batizado eu sou. Mas eu estou a caminho e vai acontecer rapidamente. Amém. Vai. Então eu comentei com ela tudo e nós tínhamos essa preocupação. Mas um pouco antes dele viajar para Portugal, ele chegou lá com a notícia que o pastor nosso seria o Éder. Seria o Éder. Então, eu particularmente conhecia pessoalmente, não como pastor, nada. Ele fez duas viagens lá, acompanhando o Marcos também, acompanhando o Geraldo. E nas primeiras idas do Éder, ele mesmo, e ele vai concordar, ele mostrou-se um pouco nervoso, claro. Viu? Um pouco nervoso nas duas primeiras reuniões, normal. Falar sobre Deus, levar a palavra de Deus é um compromisso muito grande, vocês sabem disso, ainda mais os que são pastores. Mas, devagarinho ele foi se soltando e, sinceramente, hoje, já ele fez que nós esquecesse o Geraldo, certo? Que nós esquecêssemos até do Geraldo. E ele não é por estar na presença dele, não. Ele é muito dinâmico e é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele enuncia a palavra e ele vive. A gente percebe que ele vive no dia a dia. Não é porque é só falar, não. Tem que viver como o Geraldo fazia. Viver no dia a dia. E o Éder nos trouxe essa tranquilidade. Portanto, que o grupo conseguiu, até uns que estavam afastados, estão voltando, tem novos membros, e eu também comentava com ela que, de certo modo, o grupo precisaria crescer, porque Botucatu tem potencial para um crescimento. Inclusive, nós escolhermos um local próprio para as nossas reuniões semanais. Certo? Isso é o que eu queria esclarecer e dizer para o Éder que a dúvida durou muito pouquinho e que ele é muito bem-vindo lá. Nossa, demais. Ele e a Roberta também é uma pessoa maravilhosa. O Benjamin e o Josué também. Viu, Josué? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.